Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Já estamos ao vivo, aqui diretamente de Tramandaí, aguardando o pessoal entrar, para que a gente possa começar esse bate-papo um tanto quanto informal, né, que eu decidi fazer, com o apoio da minha amiga Márcia Tesseli, que daqui a pouco deve estar por aí também, para que a gente fale um pouco sobre constelação familiar, né, para que eu fale um pouco da minha visão, né, da minha experiência como facilitador em constelação familiar e também como alguém que se colocou nesse processo da constelação. Estamos diretamente de Tramandaí, litoral norte do Rio Grande do Sul. Eu bem que gostaria de fazer essa live na praia, na beira da praia hoje, né, ou aqui na parte externa da minha casa, mas hoje está um vento bem forte aqui no litoral, a ameaça de temporal, então é melhor a gente fazer aqui de casa, né, de dentro de casa, a gente conversar, bater esse papo daqui. Quem sabe a partir da semana que vem, quando o tempo estiver um pouquinho mais estabilizado, a gente converse a partir de fora com o sol, né? Ali, afinal, quem vem morar na praia vem atrás de sol, né? Então, aguardando o pessoal chegar pra gente iniciar esse bate-papo. Ah, caso vocês escutem algum miado de gato, algum barulho assim, é que eu tenho duas assistentes que estão aqui comigo, que é a Mil e a Pretinha, que são minhas gatas, que eu chamo elas de gatas sistêmicas, porque elas estão sempre junto comigo quando eu estou preparando grupos, preparando textos, materiais. Então, são as assistentes do dia de hoje da nossa live, do nosso programa. Certo? Então, começar me apresentando, né? Eu sou o Gustavo Oliveira Lima, eu sou facilitador de constelações familiares há mais ou menos um ano, recente, mas eu já aprendi bastante, tenho bastante tempo de prática, porque eu faço constelação praticamente toda semana. E falo de constelação, estudo constelação todos os dias, né? A partir do momento que eu conheci o processo, se tornou uma grande paixão da minha vida, a constelação familiar. E eu sou advogado, minha formação é no direito, né? Eu sou há 9 anos, eu sou advogado. Então, oi Denise, bom dia, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Bom dia. Então, eu sou advogado há 10 anos, né? Na verdade, eu trabalho com direito há 10 anos e também é uma grande paixão minha, né? É algo que eu me dedico com paixão ainda hoje. Eu gosto de estudar muito sobre direito, eu gosto de falar sobre direito e é importante que a gente tenha um sistema jurídico equilibrado na nossa sociedade. Só que alguns anos atrás, eu notei que eu não estava tão satisfeito com a minha vida. Eu passei por uns processos difíceis, né, até de depressão. Né? Oi, Márcia, bom dia, tudo bem? Maria, bom dia, muito obrigado por virem, né? Muito obrigado por nos assistirem. Então, um tempo atrás, eu estava nesse momento meio perdido da minha vida. Se o áudio não estiver muito bom, me falem, tá? Que às vezes eu tenho um tom de voz um pouco baixo. E eu fui procurar então alguns meios alternativos. Eu procurei reiki, eu tenho curso de reiki, eu sou reikiano também. E encontrei na constelação familiar algo que me apaixonou. Né? Quando eu cheguei numa constelação, eu fui por indicação da minha esposa, que ela também é, a Suzana, que também é terapeuta. Ela trabalha com barra de axis, biomagnetismo. E ela que me indicou, olha, no espaço que eu trabalho, que eu atendo um rapaz. Ah, obrigado, Márcia. Valeu pelo feedback. No espaço que eu trabalho, alguém vai apresentar um trabalho de constelação familiar. E eu acho que seria interessante tu conheceres, até porque é algo que eu ouvi falar também que se usa no direito. Opa, bacana, né? Eu como advogado, né, eu acho que seria interessante também conhecer algo diferente. Mas que eu poderia encaixar no meu trabalho, né, no direito como advogado. Cheguei lá, o facilitador, que é hoje um grande amigo meu, que é o Vinícius Nunes, que é um dos caras que eu sigo como exemplo, né, da constelação. Obrigado, Maria, obrigado pelo feedback. Bom dia. Ele chegou e explicou, olha, nós vamos escolher aqui entre as pessoas do grupo, né, a constelação acontece por um workshop.
nós vamos escolher algumas pessoas do grupo para representar dinâmicas inconscientes dentro do sistema familiar da pessoa que vem me procurar. Eu achei isso muito estranho, mas eu estava ali, então me coloquei no processo. E o que eu vi era que eu estava literalmente vendo a minha alma, né? E a alma dos meus familiares falando ali comigo, né? O que foi surpreendente para mim. E então aquele processo todo me cativou e eu resolvi então estudar mais sobre constelação familiar, até que eu encontrei um curso de constelação, né, pela Roseli Silva, que é minha mestre, minha professora, né, na constelação, que ela é de São Paulo. E eu me tornei então facilitador de constelações familiares. A minha ideia inicial era fazer a constelação de algo, digamos, suplementar à minha atividade como advogado, mas eu comecei a mergulhar de uma forma cada vez mais profunda na constelação, e eu descobri que a constelação é mais do que um método terapêutico. Ela é uma filosofia de vida. E eu comecei a praticar essa filosofia de vida. E começou a dar muito resultado para mim. E eu pensei, poxa, eu preciso também levar isso para outras pessoas. E hoje a constelação familiar é o meu, digamos, o meu ramo principal. Eu continuo advogado, continuo trabalhando com direito, mais especificamente direito de família. A minha experiência anterior toda era direito empresarial. Trabalhava com empresas, assessoria jurídica para grandes empresas. Então eu me desprendi disso e fui seguir a minha paixão, aquilo que despertava em mim um fogo, né? Algo aqui interno. E então há um ano eu sou facilitador praticamente exclusivamente trabalhando com constelação familiar, né? Trabalho pontualmente com direito, mas mais num viés conciliatório, num viés de pacificar conflitos do que a gente fomentar o conflito, que isso é algo que a gente... Oi, Anélia, bom dia, tudo bem? Obrigado por assistir, obrigado por vir, porque a gente vê nas faculdades de direito hoje que o advogado ele sai pronto para a batalha, ele sai pronto para o litígio. E a constelação familiar, né, essa filosofia trazida pela constelação, ela nos fala de pacificação, harmonização dentro da gente, né, de um conflito que a gente tem com o nosso sistema ou familiar, o sistema cultural, o sistema político, porque nós fazemos parte de sistemas, né? A família é o nosso primeiro sistema, primeiro coletivo, inconsciente coletivo da qual a gente faz parte. E nós temos então nossos sistemas de crenças vindos de família, de religião, política, país, cultura. E a constelação traz um meio de a gente pacificar tudo isso dentro da gente. Então eu passei como advogado também a atuar dessa forma, com aqueles que eram meus clientes, com aquelas pessoas que vieram me procurar um auxílio como advogado. Em vez de dizer, vamos colocar um processo, vamos buscar uma grande indenização, vamos procurar pacificar isso. Então isso foi a grande mudança que a constelação familiar me trouxe na minha vida. Parar de ver a vida como uma batalha, como algo que eu preciso lutar por, como algo que eu preciso integrar dentro de mim. Minha vida seria isso. Oi, Kellen, bom dia, muito obrigado por vir, obrigado por assistir. Então, falar um pouquinho, já falei um pouco de mim, né, que eu sou advogado, né, e como que eu conheci a constelação familiar, e agora falar um pouquinho mais do processo em si da constelação, do que é a constelação familiar, da onde que vem, para onde que pode ir. A constelação familiar, ela conseguiu... Oi, Márcia, tudo bem? Bom dia, obrigado por assistir. A constelação familiar, ela nasceu há uns 40 anos atrás, na Alemanha, como uma terapia familiar em grupo, derivada de alguns processos da psicologia. Então ela começou sendo um ramo da psicologia. E no meio da evolução da constelação familiar, algo encontrou a constelação, né? Alguém encontrou a constelação, que foi muito importante para fazer uma mudança de paradigma da constelação, que é o Bert Hellinger, que é o cara que a gente chama de pai da constelação familiar. A constelação familiar tem uma mãe também, né, que ela é chamada Tia Schoenfelder, que foi a primeira terapeuta a trabalhar com constelação familiar nesse nome de constelação familiar.
Antes dela, tem uma outra terapeuta que é a Virginia Satir, que ela trabalhava com esculturas familiares, que é algo bem parecido com constelação familiar no início, mas é diferente. Então a mãe da constelação familiar, aquela pessoa que deu o nome constelação familiar para um processo terapêutico, é a tia Schoenfelder. E o Hellinger, o Bert Hellinger, que foi filósofo, padre, teólogo, pedagogo, psicoterapeuta. Após ele passar por diversas áreas terapêuticas, terapia gestalt, terapia do abraço, terapia primal, ele conheceu a constelação familiar. E ele viu ali que ali tinha um campo bacana, né, para trabalhar, fazer algo diferente. E ele foi trabalhando constelação familiar, né, fazendo constelações, e ele teve 2 insights por meio da experiência dele, que eu costumo dizer, né, que ele teve 2 grandes visões, que foi, primeiro, a visão de que nós todos fazemos parte de um grande sistema, de um inconsciente coletivo, de uma inteligência invisível que todos nós seguimos. Isso é o que o Carl Jung chama na psicoterapia de inconsciente coletivo, que é uma força inconsciente que nos guia, e a biologia também, né? E a gente, dentro da constelação, a gente explica muito pela biologia, porque a constelação familiar ela não tem um viés religioso, né? Eu gosto de dizer que ela trabalha com uma parte espiritual, mas ela não é espiritismo. Ela trabalha com uma parte de sexto sentido, mas ela não é também mediunidade, ela não é mediunização. Ela trabalha muito próximo desses campos, mas ela não é nenhum deles, né? E ela hoje em dia também não é psicologia, né? Ela é algo diferente, ela é algo um pouco separado, né, disso tudo. Pode englobar tudo, mas é algo separado. Oi, Augusto, tudo bem? Poxa, muito obrigado, estamos juntos. O Augusto e a Márcia são grandes amigos, grandes terapeutas, e nós estivemos juntos no último dia 5, no congresso, segundo congresso de cocriação consciente. Foi um evento espetacular, e em maio do ano que vem outro, né? Vou falar um pouquinho mais disso depois da live. Estaremos juntos de novo, e eu agradeço muito a eles pelo apoio que eles me dão e por serem grandes amigos. Então, voltando um pouquinho à explicação, constelação familiar, então, a partir do Bert, ganhou um outro viés, porque antes do Bert a constelação funcionava dessa forma, né? A pessoa ia no grupo, o terapeuta, que era um psicoterapeuta, um psicólogo, ouvia a pessoa, ouvia o cliente, né, ou o paciente na época, e percebia que poderiam haver ali alguns desequilíbrios. E então o próprio terapeuta, por meio de algum conhecimento prévio dele, ele trazia alguns representantes no grupo, nessa terapia em grupo, outras pessoas para representarem familiares, e colocava esses familiares disponibilizados dentro do círculo, conforme ele entendia melhor. Então, ele dava essa configuração, o terapeuta que dava essa configuração para a família. Dizia, olha, melhor lugar da mãe aqui, melhor lugar do pai aqui, melhor lugar do filho aqui. E fazia uma escultura, né? Fazia um teatro, assim, moldava a família. Por isso que a Virginia Satir falava, oi Ana, bom dia, obrigado por ter vindo. Por isso que a Virginia Satir batizou de esculturas familiares. A constelação familiar partiu muito disso. Mas aí o que o Hellinger percebeu? Que como nós fazemos parte de um sistema inteligente, um sistema invisível que nos guia, talvez o terapeuta não precise posicionar ele por si, os familiares, dentro do grupo, né? dentro da constelação, mas sim deixar que esse campo de energia guie as pessoas que estiverem ali, e que as pessoas possam se movimentar conforme os impulsos delas. Então o Hellinger começou, em vez de ele pegar a pessoa pelo braço, né, representante da mãe, da pessoa que está ali consultando, e colocar ela em determinado lugar, ele perguntava, como você se sente aí? Qual é o seu impulso? E a pessoa, então, ela se mexia dentro daquele campo. Oi, Nisha, bom dia, tudo bem? Obrigado por ter vindo. A Nisha é uma grande amiga também.
né, de Venâncio Aires, temos uma parceria muito bacana lá. Então, ele simplesmente deixava que as pessoas se mexessem, né, se movimentassem livremente dentro desse campo, né, dentro do, digamos, set terapêutico. E ele foi percebendo que a partir dali as pessoas demonstravam sentimentos, demonstravam impressões, sensações próprias daquela pessoa que ela estava representando. Ela conseguia trazer uma emoção, um movimento próprio da alma daquela pessoa que ela estava representando. E quando eu digo alma, não é algo de receber algum espírito. Quando eu digo alma, é uma sintonia com a pessoa, porque eu digo, né, na constelação, dentro da constelação a gente pode representar, a gente pode colocar um representante ali para alguém que já faleceu há anos, quanto para alguém que está em casa preparando um bolo de fubá esperando a gente chegar. Por isso que eu disse no início, né, a constelação familiar trabalha com o sexto sentido, mas não com mediunidade, no sentido de receber uma informação de um outro mundo. É tudo dentro dessa rede de energia, né? Desse inconsciente coletivo. Então ele, primeiramente, o primeiro grande insight dele foi perceber isso, que as pessoas sentiam esse campo de energia familiar dentro da constelação e se mexiam conforme, né, os impulsos vindo desse campo. E o segundo grande insight dele foi que esse campo de energia familiar, ele busca equilíbrio. Bom, se ele busca equilíbrio conforme alguns parâmetros, né? Imagine o nosso corpo humano, eu dou sempre esse exemplo. O nosso corpo humano, ele é um sistema todo inteligente. Oi, Laís, bom dia, tudo bem? Obrigado por vir. Ele é um todo inteligente. Então, o que acontece? Se eu tenho uma questão no fígado, meu fígado não está muito bem, por exemplo, né? O meu rim, ele vai ficar sobrecarregado, porque ele também é um órgão que filtra toxinas no corpo. E ele então vai trabalhar em dobro para compensar uma deficiência do meu fígado. Ou o meu coração não está indo muito bem, meu pulmão vai trabalhar em dobro para suprir essa carência demonstrada pelo coração. E por aí vai. Todos os sistemas, eles buscam homeostase, como diz a biologia, né? Eles buscam equilíbrio. E o sistema familiar como um todo inteligente, o sistema inteligente, ele também busca equilíbrio. Ele busca que todos aqueles membros da família, eles sejam vistos, eles pertençam, né? Mas, oi Nayaja, tudo bem? Obrigado por vir, bom dia. Então, mas de onde que vem esse equilíbrio? Não é um equilíbrio que o Gustavo quer que seja assim, eu gostaria que acontecesse tal coisa na minha família. O Hellinger, ele, a partir da observação dele, descobriu também que esse sistema familiar, ele é regido por leis naturais. Leis tão naturais e tão imprescindíveis como as leis da física. Eu costumo dar o exemplo, né? O Gustavo, daqui a pouco ele não gosta da lei da gravidade, ele queria sair voando igual o Superman. Minha vontade é sair voando. Não gosto da lei da gravidade, queria voar. Então eu subo no telhado da minha casa e salto achando que eu vou voar. O que vai acontecer? Eu vou cair. Eu vou cair porque a força da gravidade me puxa para baixo. Eu gostando ou não, a força da gravidade vai me puxar para baixo. Isso foi o que Newton descobriu quando ele estava embaixo da macieira e aquela maçã caiu na cabeça dele. Ele percebeu, poxa, há uma força que puxa os objetos em direção à Terra. E o Hellinger descobriu que existem 3 ordens, 3 leis que regem os relacionamentos dentro desses sistemas inteligentes, que são o sistema familiar, o sistema político, as nações, as culturas, as religiões. Ele descobriu que há 3 leis, ele estudou essas 3 leis, ele observou essas 3 leis, que ele chamou de ordens do amor. Por que ordens do amor? Porque o amor é a base de tudo. O amor é o sentimento mais complexo e primário que a gente tem. Então tudo acontece por amor.
o que o Hellinger descobriu, que nós vemos todo dia na constelação familiar, e é importante dizer que quando eu digo, né, o Hellinger descobriu, o Hellinger viu, o Hellinger, parece que a gente segue cegamente esse cara, né, o Hellinger, o Bert Hellinger, mas é que essas descobertas todas dele a gente coloca à prova todo dia na nossa vida diária. E como facilitador de constelação familiar, eu coloco isso à prova todo dia, dentro dos atendimentos, dentro dos grupos. Então a gente vê a eficácia, o efeito dessas leis. Não é algo que a gente segue como uma teoria cega. Na verdade, a constelação familiar, ela é um fenômeno, né? Ela é uma abordagem fenomenológica. Primeiro nós vemos um fenômeno e depois nós estudamos aquele fenômeno. Por isso que a gente diz, não existe sempre na constelação. Nós temos generalidades, mas o sempre não existe na constelação. Então todas essas teorias que o Hellinger desenvolveu a partir da observação, nós colocamos à prova sempre. E a gente vê sempre o efeito e eficácia dessas leis. Não é algo que a gente inventa. Elas existem. Bom dia, André, tudo bem? Grande amigo, muito obrigado por participar. Ana, bom dia. Então, por que são leis do amor, né? Como a gente disse, o amor é a base de tudo. E é pelo amor que nós nos guiamos. E a analogia que a gente faz é da água. É como se o amor fosse a água que a gente precisa beber. Se eu pego a água, eu tô com sede, e eu quero beber a água que está espalhada no chão, eu não vou conseguir tomar aquela água, eu vou ficar com sede. Eu posso escorregar naquela água, eu posso me machucar com aquela água, mas eu não vou conseguir tomar ela. Então a gente coloca ela num recipiente. O Hellinger falou muito do jarro, né? Eu vou usar aqui o exemplo da garrafinha da água mineral. Oi, Kellen, bom dia. Tá um pouco baixo, só um instante. Aqui tá, pra mim tá no máximo, mas eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá, Kelly? Então, o Hellinger fala, é como se a água fosse o amor e o jarro, ou eu vou usar aqui o exemplo da garrafinha, fossem as ordens. Se eu quero tomar o amor e matar a minha sede, eu preciso colocar ele dentro da ordem, senão ele vai ser um amor espalhado e eu vou apenas ficar com sede e olhar aquele amor espalhado. Eu não vou conseguir tomar ele. Então, se eu coloco ele dentro de um jarro, ou de uma garrafinha, ou de um copo, digamos assim, eu consigo tomar e matar a minha sede. Por isso que são ordens do amor. Obrigado pelo feedback, Márcia. Talvez a Kelly aumente um pouquinho o som dela, alguma coisa assim. Mas eu vou tentar falar bem alto, tá? Obrigado, Kelly. Então, a gente tenta colocar o amor dentro dessas ordens, no atendimento da constelação familiar. E quais ordens são essas? Ordem da hierarquia, ordem do pertencimento e ordem do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, ordem da hierarquia. O que diz a ordem da hierarquia, ou lei da hierarquia? A lei da hierarquia diz que todos nós temos uma ordem de chegada dentro do sistema familiar. E aqueles que vieram antes da gente merecem o nosso reconhecimento, respeito e devem ser honrados. Né? Ponto final. Quando eu digo ponto final, não tem aquela vírgula, Gustavo, tu fala isso, mas é que o meu pai foi embora quando eu tinha 2 anos de idade. Como é que eu vou honrar esse cara? Bom, se a gente não honra a nossa origem, a gente não honra a nós mesmos. Essa é uma dinâmica que a gente vê muito na constelação familiar. Aqueles que vieram antes de mim. Oi, Val, bom dia. Obrigado por vir. A Val é uma colega também, consteladora. Muito obrigado por vir, pela presença. Grande abraço, saudade. Então, quando eu não honro a minha origem, eu não honro a mim mesmo. Eu não honro de onde que eu vim. Porque a origem da vida nós não sabemos bem de onde é. Algumas religiões tentam explicar, acho que todas as religiões tentam explicar do seu modo, né? Mas a gente fica nessa visão, né? A gente vem do universo, a gente vem de um todo maior. A gente vem de uma partícula de luz lá em algum lugar que a gente não sabe exatamente onde é. Oi, Alessandra, bom dia. Obrigado por vir. Tudo bem? Então,
nós não sabemos de onde que a gente vem exatamente, mas os pais são, digamos, o nosso portal de entrada. Nossa família é um portal de entrada nesse plano, nesse mundo. E se nós não respeitarmos eles, nós não respeitamos a origem da vida. E a gente vê muito nos atendimentos que casos de depressão, né? Depressão, o que é? É eu não conseguir valorizar a minha vida, não ver valor na minha vida, não ver graça, sentido na minha vida, eu querer apenas encerrar ela. Muitos casos de depressão têm a ver com não tomar pai e mãe, né? Com não respeitar pai e mãe. Às vezes nós temos sim muitas dinâmicas difíceis com os nossos pais ou a nossa família, mas é dali que a gente vem. Um dos pilares da lei da hierarquia diz que nós não podemos mudar aquilo que foi. Aqueles que vieram antes da gente são assim, a gente não pode mudar eles. A gente apenas toma a vida que vem deles e segue a nossa vida. Porque se eu ficar na reclamação, se eu ficar, né, no julgamento, eu vou apenas ficar olhando para trás. E como a gente vê, a vida é um rio, a vida só vai para frente. E quando a gente fica olhando para trás e reclamando e no julgamento, né, ou na queixa, a gente não deixa esse rio fluir. A gente vai ter problemas na nossa vida. A gente não vai olhar para frente, a gente não vai olhar para o futuro. Realmente, a Nara está falando aqui, né, que aprender a honrar os nossos antepassados é libertador, e realmente é libertador. Porque me libera de um peso que eu tenho. Né? Eu deixo aquilo que é dos meus antepassados com eles e levo a minha vida. A hierarquia mais ou menos fala isso. Então a gente honra, independente do que foi e de como foi. A gente vê muitos casos difíceis, né? De pais ou mães que foram embora cedo, adoção, né? Violência. Mas isso a gente aprende a olhar de uma forma como algo que eu não posso mudar. Marcelo, bom dia, obrigado por ter vindo, amigo. Grande abraço. Então eu apenas tomo isso, aceito, não tem como mudar, foi assim. A responsabilidade daqueles que vieram antes, né, é deles, por aquilo que eles fizeram, e eu sigo em frente à minha vida. Né. A queixa não leva a lugar nenhum. Hellinger ele fala muito sobre isso, ele diz que a queixa é o substitutivo para a ação. Quando eu me queixo sobre algo que aconteceu e que eu não posso mudar, eu não quero tomar uma ação sobre aquilo. Eu não quero tomar a minha parte de responsabilidade sobre aquilo e seguir a minha vida, sendo responsável pela minha vida. Então, quando eu fico na queixa, meu pai fez assim, minha mãe fez assim, eu estou me negando a pegar a vida que eu ganhei, né, a vida que eu tenho, que está dentro de mim, e caminhar com ela, e seguir os passos necessários com ela. O que custou a eles é o que custa a mim. Então, lei da hierarquia fala mais ou menos disso. A gente honra a vida que a gente ganhou, a gente respeita aquilo que foi, do jeito que foi. Não posso mudar. Então, eu apenas tomo a vida como ela me foi passada. E isso é difícil, né? Muitas vezes as pessoas dizem, Gustavo, é fácil falar, mas é porque não foi tu que sofreu. Eu já tive muito sofrimento também, né? Muito julgamento em relação aos meus pais, à minha família, né? Também não foi muito fácil a minha infância, a minha adolescência. Mas eu aprendi isso na prática, né? E isso me ajudou a evoluir e eu estou caminhando, né, dentro dessa postura. Por isso que eu digo, constelação familiar ela não é psicologia, ela não é só terapia, ela não é só uma sessão de 2 horas ou um grupo de 3 horas que eu me submeto e vou embora. Eu tenho que levar isso para a minha vida. Então eu levo isso para a minha vida e estou aprendendo também, né, como alguém que está dentro desse processo. E realmente eu digo, apesar de toda a dor, do sofrimento, todos os pesares, quando eu tenho essa postura, eu estou mais pronto para a vida. Então seria isso, lei da hierarquia. Lei do equilíbrio entre dar e receber. Diz que todos aqueles que estão dentro de um sistema familiar precisam dar e receber algo. É preciso um equilíbrio de troca entre os integrantes de um sistema. E não só dentro da família, a gente pode ver, né, que isso é uma lei da sociedade. Se eu estou com fome, eu quero comprar um pão, vou na padaria, compro meia dúzia de pão e dou o preço pro padeiro lá. Né? Então a gente trabalha sempre no equilíbrio de troca dentro das relações familiares, principalmente dentro de relações paritárias, que são relações como casamento. Casamento é uma relação de iguais, não há hierarquia
dentro de um casamento. O homem nunca é maior ou a mulher nunca é maior do que o homem. Eles se juntam para formar uma família. Então, um casal, homem e mulher, ou homem e homem, mulher e mulher, como quer que seja, um em relação ao outro não tem hierarquia. Mas em relação aos filhos, eles são maiores que os filhos, com certeza. Então, dentro de um relacionamento entre iguais, há sempre o equilíbrio entre dar e receber. Como é que é o equilíbrio entre dar e receber? É dar e receber amor, carinho. Eu gosto de dar exemplos de questões bem cotidianas. Porque às vezes a gente diz, poxa, mas como é que eu vou saber que eu estou dando mais amor ou menos amor? Isso é de cada um. Vai do relacionamento de cada um. Mas, digamos, eu e a minha esposa, eu e a Suzana, nós somos casados. E esse exemplo, quem já teve atendimento comigo, quem já participou de palestras ou grupos meus, tá careca de saber, Porque eu falo esse exemplo todo grupo que eu faço, todo atendimento que eu faço. Eu e a Suzana, nós somos casados, então nós estamos aqui. Ela acorda mais cedo do que eu e prepara o café da manhã. Com muito amor, muito carinho, ela me espera, ela acorda, sei lá, uma meia hora antes de mim e prepara o café da manhã. Quando eu vou pra cozinha, o café tá quase pronto. Ou pronto. Oi, Mari, bom dia. Obrigado por vir. Então, ela me deu uma demonstração de carinho, de amor. E eu tô aqui, eu fiquei em dívida com ela. E eu penso, poxa, eu quero mostrar amor pra ela também. Eu tô me sentindo em dívida, eu amo ela. Eu recebi esse amor. Gratidão é algo muito bacana, que eu vou fazer um programa depois só sobre gratidão. A gente já falou sobre isso num programa com a Márcia e com o Augusto, que são grandes amigos. A gente teve um programa só sobre gratidão. Então, quando eu agradeço algo, eu tomo aquilo dentro de mim. Eu tomo incondicionalmente aquilo. Então, eu agradeci e tomei, aquele gesto de amor da minha esposa. E eu penso, poxa, eu amo muito ela e eu quero também dar amor para ela. Então, o que eu faço? Eu espero ela com um almoço. Faço um almoço, o prato preferido dela. E eu fico aqui. Ela fez café da manhã, e eu fiz o almoço, sobremesa, e esperei ela com o chimarrão pronto ainda. Então, digamos que eu superei, Paguei a minha dívida e dei um pouco mais, porque eu amo ela, eu quero sempre dar mais para ela. E ela se sente agradecida, toma isso, e à noite ela faz mais janta para mim, digamos. Pra gente, pros dois, mas ela faz o meu prato preferido, com salada, entrada, sobremesa e tudo mais. Então, ela ficou aqui de novo. E eu quero compensar isso, porque eu amo ela, eu quero dar mais amor para ela, então eu dou mais um pouquinho. E por aí vai. A gente cresce dessa forma. No dar e receber entre iguais. E o dar e receber pressupõe também que eu respeite aquilo que o outro pode me dar. E eu respeite em mim aquilo que eu posso receber. Mas enfim, esse é o, digamos, lado positivo do dar e receber. E tem o lado negativo do dar e receber. Nem tudo na vida são flores, nem tudo na vida é perfeito. Então, digamos que estamos eu e a Suzana aqui nesse nível de amor, e eu apronto alguma coisa para ela. Eu venho para cá, no meio na live aqui, tem dezenas de pessoas assistindo a live, eu falo alguma coisa negativa sobre ela. Eu falo que ela é uma péssima terapeuta, que é mentira. Só estou dando um exemplo. Mas eu falo que ela é uma péssima terapeuta, que ela é uma péssima profissional, porque eu estou bravo com ela, a gente brigou, alguma coisa assim. E então nós estávamos aqui, eu ofendi ela e nós ficamos assim no nível de amor. Bom, nós estamos díspares. E o que a gente trabalha na constelação familiar? A gente trabalha com compensação e responsabilidade, ou seja, é necessário que eu compense aquilo. Então o que eu vou fazer? Como eu sou adulto, eu tomei essa responsabilidade, eu sou responsável pelos meus atos, na próxima live eu desminto, eu digo, olha pessoal, falei besteira. Oi Rodrigo, bom dia, tudo bem? Obrigado por assistir. Eu falei besteira, não era aquilo que eu queria falar. E ela realmente é uma ótima terapeuta.
Mas vai que eu não quero compensar isso. Eu tenho orgulho, eu sou orgulhoso e digo pra Suzana, né? Não vou falar nada. Eu vou deixar por assim mesmo, tô brabo, não quero falar nada. O que ela pode fazer? Compensar isso. Né? Ela pode fazer com que eu tenha essa responsabilização. Aí ela faz uma live no canal dela e diz, olha, o Gustavo é um bom terapeuta, sim. Ele é um ótimo facilitador de constelação familiar e tal. Mas, digamos que em barra de axis, ele não é muito bom. Então, se ele oferecer, não façam com ele, viu? Ele não é lá muito bom. Também não é verdade. Eu também sou praticante de barra de axis, né? É algo que eu faço secundário à constelação, mas só para dar um exemplo. Oi, Daniela, bom dia. Cleoni, bom dia. Obrigado por virem. Então, o que acontece? Nós estávamos assim e ela compensou. Né? Isso não é vingança. Tem muita gente que diz, mas a constelação ela propaga a vingança. Não, isso não é vingança. Vingança é quando eu estou assim, ó, e eu faço aqui, ó. Então a gente tem compensação na constelação familiar. E a compensação é sempre um pouco menor do que, digamos, a ofensa original, para que eu possa ainda me sentir em dívida e recompensar aquilo. E a gente volta num equilíbrio entre dar e receber. Esse é o segredo. Né? E o que eu vou compensar? Como é que eu compenso? Não sei. Isso vai do acordo de cada um. Né? Numa palestra que eu dei numa cidade do interior, eu estava falando sobre isso e uma participante perguntou, Gustavo, se o meu marido me trair, eu tenho que trair ele também? Olha, o que tu tem que fazer eu não sei. Tem que fazer aquilo que dentro do teu sentir seja uma compensação justa. Né? Então depende de cada pessoa. Né? A Isabela Couto, que é uma consteladora, uma colega que eu gosto muito de acompanhar, ela diz, se seu marido aprontou alguma coisa para você e ele gosta de jogar videogame, pega um copo d'água e joga no Xbox dele. Sei lá, cada casal vai compensar. E isso é necessário, porque a gente vê casais aí que estão juntos há 20, 30, 40 anos, que depois de um certo tempo começam a brigar por besteira, e quando a gente vai perguntar, né, pro casal o que aconteceu, é por algo desse tamanho que aconteceu lá no início do relacionamento. Não é algo sério do ponto de vista assim de grave, né? Mas é algo que a pessoa está tentando compensar, digamos assim, um acontecimento banal que aconteceu há 10, 15 anos. Ô Rogério, bom dia, tudo bem, amigo? Rogério, grande amigo, grande também exemplo para mim, muito obrigado, um abraço, né? Fico muito honrado com a presença de vocês. Então, conheço casais, por exemplo, né, que depois de 30 anos casado, discute uma coisinha pequenininha para tá, mas de onde que vem isso, né? Por que tá brigando por isso? Não, é porque lá no início do casamento, meu marido deu uma camiseta que eu dei pra ele muito bonita pra uma outra pessoa e eu não gostei, fiquei brabo. Fiquei braba. E aquilo tá dentro de mim até hoje. Então, quando a gente não compensa, quando a gente não tem equilíbrio dentro da relação, a relação vai ficando assim, ó. Vai ficando assim. Um muito recebe, né? E o outro muito dá, ou ao contrário. Então a relação vai ficando assim, ela vai ficando desorganizada. É exatamente, aquela que está falando, diálogo sempre, né? Nada de revidar. Sim, a gente sempre tem o diálogo, né? A gente precisa desse diálogo. O importante é que a relação ela não fique desse tamanho, né? Um muito recebe, o outro muito dá, né? O outro muito aguenta, né? E o outro muito dá. E aí a gente entra numa questão que a gente fala muito da constelação, que é o perdão. Mas eu preciso perdoar, né? Eu preciso de perdão. Bom, dentro de relações paritárias, tem coisas que a gente não tem como perdoar. Tem coisas que são, digamos, irreparáveis, né? Para o que é reparável, a gente compensa, certo? Porque o perdão, ele funciona assim. Digamos aqui, vou usar o exemplo do meu relacionamento, do meu casamento com a Suzana, né? Eu ofendi ela, aí eu chego e peço perdão para ela. Ela já está ofendida, eu já machuquei ela e eu tô com peso nas minhas costas desse tamanho, né? Eu tô com a minha cabeça assim, com o meu inconsciente assim, ó, deste tamanho.
E eu jogo esse peso todo no colo dela e digo, te vira. Agora é teu, já pedi perdão, já tô absolvido e te vira. Ela vai dizer que me perdoa, porque ela pode ser uma boa cristã e aprendeu isso, né? Então ela vai dizer, tá bom, te perdoo. Mas dentro dela vai ficar aquele machucado. Dentro dela vai ficar aquilo. Né? E eu vou estar livre para ofender ela ou qualquer outra pessoa novamente. Por isso que os adultos têm responsabilidade e compensação. E também quem perdoa, o perdoar, quando ele é da boca para fora, né? Às vezes ele é um ato um tanto quanto arrogante. Né? Tem uma frase do Hellinger que ele fala, né? E eu cito muito ele, sempre. Quem perdoa não esquece. Quem esquece um dia pode perdoar. A gente estava falando isso numa conversa, num programa que a gente fez. Eu, a Márcia e o Rogério, que estão aí com a gente, né? Sobre perdão, nós falamos sobre isso, né? E um consenso que nós três chegamos é que o perdão, ele pressupõe um processo, né? Não adianta eu perdoar da boca para fora e estar machucado aqui. Eu tenho que ter um processo. Eu tenho que estar no ponto zero para perdoar. Ou seja, eu já tenho que ter trabalhado aquela questão lá dentro de mim para que eu consiga dizer eu te perdoo. Porque o perdão imediato da boca para fora, só dizer que perdoo vai deixar uma ferida aberta. Então eu tenho que trabalhar aquela questão. Eu vou, digamos, ruminando aquela questão vai se trabalhando, eu vou esquecendo aquilo, eu vou superando aquilo, e aí quem sabe eu posso colocar uma pedra bem grande sobre aquele acontecimento e continuar a relação com aquela pessoa novamente. Né? Porque senão aquele perdão vai ser forçado. E certamente quem perdoa da boca para fora vai um dia querer cobrar aquilo. Inconscientemente ela vai cobrar aquilo. É aquela coisa, né? Aquela questão que eu falei. Um casal junto há 30 anos, a esposa vai lá dar uma alfinetada no marido. Poxa, mas por que isso? Não é porque tu falou mal da minha comida. Poxa, mas só porque eu falei mal da tua comida não, né? Não justifica. E quando a gente vai ver, vai perguntar, é porque há coisas acumuladas nesse relacionamento de anos e anos e anos. E não foram resolvidas. Então a gente resolve. A Kellen falou diálogo sempre. Sim, diálogo sempre. É importante a gente sempre conversar. E por isso que é sempre importante a gente ter essas pequenas compensações, né, dentro do relacionamento. Tem coisa que não vou conseguir compensar. Dentro do meu contrato de relacionamento, por exemplo, com a Suzana, né, a fidelidade é algo essencial. Então nós não compensamos fidelidade. Se acontecer alguma coisa nesse sentido, a gente muito provavelmente vai romper o relacionamento. Ou pega essa pedra bem grande que eu disse, né, bota em cima desse fato e tenta recomeçar o relacionamento. E daqui a um bom tempo, talvez, aquele que for ofendido consiga perdoar o outro. Mas a gente toma cuidado com o perdão. O perdão, ele é necessário para questões, digamos, que realmente nos atinjam a sério, que não podem ser compensadas, mas a gente toma cuidado para que ele não seja leviano, certo? Dentro do equilíbrio entre dar e receber, tem uma relação, um tipo de relação que a gente não pode compensar nada, que é a relação entre pais e filhos. Porque os pais nos dão a vida, nós como filhos, nós recebemos a vida. Não tem, mesmo que eu juntar um caminhão com 2 milhões de reais, digamos assim, e dar lá para meu pai e para minha mãe, eles vão ficar muito felizes, mas esse não é o preço da minha vida. A minha vida não tem preço, a vida de ninguém tem preço. Então o que acontece? A gente toma a vida, como a gente falou lá na hierarquia, né? A gente toma a vida conforme ela nos apresenta e a gente busca fazer algo de bom com essa vida. A gente busca realizar os nossos sonhos, sermos felizes, quem sabe passar a vida para frente por meio de filhos, mas compensar a vida não tem. É impossível. A gente vai sentir apenas frustração se a gente tentar compensar a vida. Então a gente deixa com os nossos pais o que é deles, na velhice a gente cuida deles, na medida do nosso possível, porque às vezes a gente quer salvar pai e mãe. A gente quer salvar quem veio antes da gente. A gente não consegue fazer isso, porque qualquer que seja o destino que eles carreguem é muito grande pra gente carregar junto. Então a gente respeita o destino deles, cuida deles com amor, carinho, respeito e gratidão, dentro das nossas possibilidades. E busca ir pra vida.
né? O ir para a vida é a melhor forma de a gente compensar, digamos, né? A gente agradecer, na verdade, essa vida. Então, seria essas as principais questões do equilíbrio entre dar e receber, certo? E o pertencimento, terceira ordem, terceira lei é pertencimento. Todos nós pertencemos a uma família, a um clã. E essa ordem de pertencimento, ela começa na família e vai depois para a nossa cidade, para o nosso bairro. Nós pertencemos talvez a uma agremiação esportiva, a um partido político. Nós pertencemos a um país, a um continente, a uma etnia. Então, o nosso sentimento de pertencimento, ele começa na família e ele vai se expandindo. Mas o mais importante do pertencimento é que todos aqueles que vêm num sistema familiar pertencem, eles não podem ser excluídos. Eles não podem ser, digamos, tirados desse sistema familiar. Porque assim que eu fui concebido dentro daquele sistema, eu já faço parte dele. E eu sou um órgão importante desse sistema, para o equilíbrio daquele sistema. É a mesma coisa que eu quiser doar um rim, né, para alguém, e eu vou conseguir sobreviver sem aquele rim, né? A gente tem dois, a gente consegue sobreviver sem um, mas o meu sistema vai ficar meio capenga, digamos assim, né? Algo vai ter que compensar a falta daquele rim, né? Eu não vou poder me alimentar mais como antes, eu não vou poder daqui a pouco fazer as mesmas coisas que antes, eu vou ter que tomar um medicamento. Então haverá uma compensação. E essa compensação às vezes é uma compensação drástica, né? A gente costuma dizer que para o sistema, para esse equilíbrio do sistema, não há... os fins sempre justificam os meios. Então, se alguém é excluído da família, eu dou sempre o exemplo do alcoolismo, que ele é muito presente nas famílias. Se alguém é excluído por conta de alcoolismo, digamos, né, poxa, vamos excluir essa pessoa, tirar essa pessoa do nosso sistema familiar, né, porque ela tem um destino difícil. O sistema que vai buscar se reorganizar depois, ele vai tomar alguém a serviço para representar essa pessoa. Tem um livro que é do Stephen Hausner, que ele é um terapeuta alemão e ele fala sobre constelações familiares e doenças, e ele diz que o sistema funciona tal como a homeopatia. A homeopatia funciona no sistema do igual por igual, né? Quando a gente toma homeopatia, aquelas gotinhas, a gente está tomando um pouco de algo semelhante àquilo que me causa aquela doença que eu tenho. E isso acontece no sistema familiar. Como é que eu curo a exclusão, por exemplo, de um alcoólatra? Como é que o sistema, né, esse todo inteligente, vai buscar curar esse desequilíbrio? Ele vai trazer alguém igual para o sistema. Então, digamos que meu avô foi excluído, né? Ninguém lembra dele, ele foi deixado a morrer sozinho por conta desse destino difícil do alcoolismo. Algum filho, neto, bisneto, vai tomar o lugar dele, honrando aquele destino difícil. Então, muitas vezes nós temos padrões de comportamento dentro de uma família, por exemplo, alcoolismo, ou doença, ou um vício, que pode ser causado, né, por uma tentativa de equilíbrio do sistema de equilibrar uma exclusão. E isso é muito engraçado, porque às vezes quando eu falo isso, as pessoas perguntam, então a gente é vítima da família, né? Tudo é culpa da família. Não, é culpa nossa, porque a gente faz isso por amor. Por amor ao nosso clã, por amor à nossa família, inconscientemente. Oi Maristela, bom dia, tudo bem? Obrigado por vir. Inconscientemente, nós nos colocamos a serviço. O nosso inconsciente, né, isso o Rogério fala bastante, né, Rogério, que nós temos consciência apenas de 3% do que acontece na nossa mente. 97% é inconsciente. Então, 97% do que acontece com a gente não tem controle nenhum. E essas dinâmicas familiares, essas dinâmicas desse inconsciente coletivo, elas são regidas por esse 97%. Então, eu inconscientemente me coloco a serviço do meu sistema para equilibrar algo por amor, porque eu amo meu sistema, amo a todos, até aqueles que foram excluídos. Então eu vou me colocar à disposição do sistema e vou seguir aquela pessoa excluída.
até que ela seja honrada, até que aquele destino seja honrado, né? E isso a gente consegue fazer numa constelação, ou em grupo, individual, essa reconciliação. Lembra que lá no início, quem está acompanhando desde o início, que eu falei que a constelação familiar ela traz reconciliação. Então a gente reconcilia aquele que foi excluído com o sistema familiar. E isso é muito bonito quando acontece, né, essa inclusão. E uma outra faceta da lei do pertencimento que às vezes eu sofro para pertencer, né? Às vezes a minha família ela tem uma dinâmica de falta de prosperidade. E a pessoa está conseguindo uma prosperidade legal, está conseguindo um emprego legal, montou uma empresa legal, está conseguindo ter uma vida bacana no sentido financeiro, né? Um bom nível financeiro. E ela chega na casa dela naquele domingo, né? Isso é um exemplo banal assim do cotidiano que eu dou para as pessoas entenderem, né? Chega no domingo na casa da família, a família ainda humilde, né? Tem aquela origem que se criou ou no interior ou numa periferia, e chega o cara com um carrinho bacana, com uma roupa bacana, feliz da vida que está conseguindo uma prosperidade legal. Ele entra no portão e começa, né? Ou um tio, chegou o doutor, tá bem de vida, vou pegar um empréstimo. Nem olha mais pros pobres, né? Os parentes pobres, nem olha mais e tal. Inconscientemente, aqueles 97% que a gente tem dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, né? Dentro do nosso inconsciente, ele se sente culpado, porque é como se ele não pertencesse mais. Poxa, minha família toda é assim, e eu estou sendo diferente, eu estou indo para longe deles. Então a gente começa inconscientemente a se sabotar, né? Faltar trabalho, não querer trabalhar é chato, o chefe é chato, até que a gente volta para aquele mesmo patamar. Conscientemente, esses 3%, né, da nossa mente aqui, eles se sentem mal, se sentem culpado e tal. Mas o outro, o resto inconsciente, está feliz, está se sentindo bem, né? A criança interior que todos nós carregamos, que eu costumo dizer, né, o Gustavo Ranhentinho, orelhudinho e cabeçudo, né, que eu tenho dentro de mim, ele se sente feliz porque ele pertence à família de novo, né? Ele está de volta para aquele mesmo local de onde ele voltou. Então, a gente reconcilia isso também, né? A gente deixa com aqueles que estão antes da gente na nossa família aquilo que pertence a eles e diz, talvez eu consiga prosperidade ou saúde ou felicidade em honra a vocês. Completo aquilo que não foi possível para vocês. E assim eu levo para frente esse legado da nossa família, né? Reconciliação. É isso que a gente busca sempre na constelação familiar. Vamos ver o que a Maristela está falando aqui pra gente. Nessa avaliação, teve um caso de doença mental de um primo. Pois então, a Maristela está trazendo uma questão, né? Da exclusão na família de alguma questão de doença mental. Se isso afeta, bom, se afeta ou não, a gente só pode ver isso colocando numa constelação, né? Constelação, como eu disse antes, ela é um processo fenomenológico, é um fenômeno, Maristela. A gente pode colocar a questão que tu acha que pode estar te afetando. Eu quero ver meu financeiro, eu quero ver minha saúde, eu quero ver meu relacionamento com alguém, numa constelação, né? Se isso está te afetando ou não, não posso te falar concretamente. Pode ser que sim, possivelmente sim, né? Porque a gente não tem um certo, né? A gente vê sempre o caso concreto. Então, o que eu poderia orientar para ti, Maristela, para você, é que você busque, né, talvez uma constelação para ver uma questão sua, né? Às vezes não afeta, né? Eu lembro de um caso que eu atendi uma cliente e ela veio com uma questão de relacionamento. Poxa, Gustavo, estou separada, estou com 40 e tantos anos, meus filhos já estão todos criados e eu gostaria de encontrar um amor para mim, mas eu não consigo, né? Não consigo ter um relacionamento saudável. E a gente fez a constelação e viu que tinha uma questão por parte do pai, né? Uma dinâmica que vinha da família do pai e ela estava se afetando com isso. E a gente fez essa reconciliação, né?
A Márcia está falando, exclusão não é proposital, né? A exclusão ela acontece de uma forma inconsciente, até como uma forma de defender o próprio sistema, né? A gente acha que a gente pode defender o sistema, por exemplo, excluindo, tirando de perto da família alguém que tem um destino difícil. Isso, em muitos casos, tem, por exemplo, eu vou me separar do meu marido para os meus filhos não sofrerem, né? Porque ele é alcoólatra. Eu não quero que meus filhos se tornem alcoólatras iguais o meu marido, né? Então a pessoa faz isso até de uma forma de proteção, ou simplesmente uma autoproteção. Não é proposital exclusão, é sempre lá nos 97% do inconsciente, né? Então é bom deixar isso claro, né? O que a gente vê na constelação, essas dinâmicas que a gente vê, muitas vezes as pessoas se culpam, né? Poxa, eu podia ter feito diferente. Poxa, por que eu não vi isso antes? Mas não tem como a gente se culpar. A gente segue um impulso maior do que a gente, que é esse inconsciente coletivo, essa turba, né? Que vem lá desse interior, desse inconsciente meu que eu não consigo controlar. Então, dificilmente é proposital e às vezes quando a gente tem consciência disso é por uma autoproteção. Certo? Então, culpa, a gente não trabalha muito com culpa. Aconteceu, aconteceu. Certo? Mas voltando ao exemplo, né, da cliente, a gente viu uma questão em relação ao pai e umas 2 semanas depois ela chegou, a gente montou uma boa imagem de solução, a gente chegou a uma boa imagem de solução e ela chegou, Gustavo, eu quero fazer uma outra constelação. O teu tema é diferente? Sim, diferente, porque constelação a gente faz uma constelação por tema. E eu costumo dizer, ela dura 100 anos, a constelação, né? A sessão pode durar 2 ou 3 horas, dependendo. Mas o efeito da constelação, ela dura a vida inteira. Ela é um processo. Aí ela chegou na constelação, tá, qual é o teu tema? Relacionamento. Poxa, mas a gente tratou relacionamento há 2 semanas atrás. Né? O que tu quer ver agora? Não, é porque eu acho que tem uma questão lá do lado da mãe. Esquece isso. Né? Esquece. Pode ter qualquer coisa perto da mãe, mas a constelação mostrou que o que predominava era uma dinâmica para o relacionamento em relação à família do pai. Né? Era um julgamento em relação ao pai. Né? Se eu julgo meu pai, como homem, eu, no caso ela, mulher, julgava o pai, ela não conseguiria tomar o masculino, né? Tomar os relacionamentos, porque ela julgava os homens na figura do pai, por aí ia. Então, a questão da mãe não era importante. Então, às vezes a gente acha que é algo importante, algo determinante, como por exemplo uma exclusão, e aquilo aparece na constelação como algo que não é tão preponderante assim, certo? Se há diferença entre constelação familiar e constelação sistêmica, diz a Maristela. Não, é a mesma coisa, são nomes diferentes, né? É que o nome completo do método, né, é constelação familiar sistêmica. Porque constelação, ela vem de... O nome constelação, ela é uma tradução errada de colocação, posicionamento em alemão, que foi traduzido de uma forma errada para o português. Porque em alemão, colocação é uma palavra muito, muito parecida, acho que mudou 1 ou 2 palavras, né? Letras, aliás, mudou 1 ou 2 letras da palavra constelação. Então é colocação familiar, de colocar a família, né? De colocar representantes da família ali, no campo, como a gente diz. E então veio constelação familiar de uma forma errada, mas ela é sistêmica porque ela vê todo o sistema, né? Então é constelação familiar ou constelação sistêmica ou constelação familiar sistêmica é a mesma coisa. Não tem diferença. Tá certo, Maristela? Bom, a Maria está perguntando aqui, mas até que ponto vai nosso limite? Assim todos os familiares tentam e a pessoa não muda. Exemplo, o alcoolismo. Pois é, tem uma questão que a gente tem dentro da constelação, Maria, que é respeitar o destino do outro. Quando eu digo trazer um excluído, né, alguém que foi excluído por um destino difícil, não é pegar aquela pessoa, colocar dentro da minha casa e querer cuidar dela. É respeitar o destino dela. É dizer, ok, você é assim, é o que você pode oferecer dentro da nossa família e está tudo bem. Mas eu respeito você assim. Eu respeito isso e agora eu sigo a minha vida. Eu vejo você, é uma frase que a gente usa muito na constelação, eu vejo você. Então, aceitar o destino do outro, não querer mudar o outro.
aquele talvez é o destino dele, né? Às vezes ele é a pessoa que está se colocando a serviço dentro do sistema familiar para que os outros que vieram antes dele não precisem se sacrificar. Ele é o, digamos, o bode expiatório da família, né? Aquele que veio antes da gente. Claro, a gente pode mudar isso, a gente não precisa aceitar isso pra gente, né? Mas a gente não pode mudar o outro dentro da constelação familiar. A gente aceita o destino do outro. Muitas pessoas vêm trazer, poxa, Gustavo, eu queria que fazer uma constelação pro meu filho, pro meu marido. Ele quer fazer uma constelação? Ah, não gosta muito. Então a gente respeita ele, né? A gente pode tratar o nosso relacionamento com essa pessoa, mas essa pessoa em si, se ela é adulta, se ela está em suas plenas faculdades mentais, a gente respeita o destino dela. A gente respeita ela como ela é. Então a gente pode tentar mudar o outro, não. Mas a gente pode reconciliar aquela questão do outro dentro da gente. A gente pode tentar respeitar o destino daquela pessoa e dizer um sim para ela incondicional. A gente trata muito na constelação familiar com amor incondicional, né? É amar o outro como ele realmente é e tomar, né, a vida dele, tomar ele como ele é. E ponto, né, sem mudar as outras pessoas. A Daniela pergunta, né? Eu fico um pouco indecisa quanto ao que constelar, pois vivo relações de conflito que são interligadas. Eu gosto de colocar um objetivo, tá? Tem facilitadores que gostam de colocar relações. Ah, quem tu quer constelar? Ah, eu quero constelar meu pai, quero constelar minha mãe. Eu lido com um objetivo, né? Poxa, o que eu quero melhorar na minha vida? É financeiro? Relacionamento? Saúde? Eu coloco essas questões numa constelação. E aquelas dinâmicas que eu tenho em relação a pai, a mãe, a avô, a avó, elas vão surgindo como um emaranhamento que pode causar ou não aquela minha dificuldade nessas áreas da vida. Então, quando alguém chega e diz, eu vejo que minha mãe tem um determinado problema em alguma coisa, eu queria ver isso. Mas por que tu quer ver isso? O que isso te afeta na tua vida? Ah, não sei, só queria ver porque é um conflito. A gente pode colocar a tua relação com a mãe, por exemplo. Mas, como eu disse antes, né, a gente não pode constelar outra pessoa só para ver o que está acontecendo com ela. Então, eu sempre dou a dica, né? Traz um objetivo teu. A pergunta que eu gostaria que as pessoas se fizessem, né, antes de uma constelação é: depois desta constelação, o que vai mudar de bom na minha vida? O que vai ser positivo na minha vida? O que vai acontecer de bacana na minha vida? O que vai mudar para positivo? Eu vou ter mais dinheiro? Vou ter mais saúde? Eu vou ter um relacionamento melhor? Eu vou encontrar um namorado, uma namorada? Eu vou ter um relacionamento mais equilibrado com meu filho, com a minha filha, com meu chefe? Vou ter um trabalho melhor? Por aí, nesse sentido, certo? Trabalha um objetivo positivo. Não sei se ficou bem claro, Daniel. A Amara: é possível constelar a situação e chegar em casa e isso ter reverberado em casa entre... Isso, sim. A Amara pergunta: é possível que a constelação atinja outras pessoas, né? Que reverbere, como a gente fala, né, na constelação? Sim, é possível. Porque quando a gente mexe numa constelação, a gente mexe numa família inteira. Tem uma frase do Stephen Hausner, que é um constelador que eu sigo muito, eu gosto de ler os livros dele, que ele é alemão e ele trata constelação para doenças, né? Então ele é terapeuta, ele trata exatamente doenças com constelação familiar, com um resultado muito legal. E ele diz: ao curar um integrante da família, a gente cura o sistema todo. Mas isso não é algo necessário, pode ser que aconteça. Poxa, já tem casos muito interessantes, como por exemplo, me deram feedback sobre a vivência que eu fiz no segundo Congresso de Cocriação Consciente, que aconteceu em Porto Alegre no último dia 5, né? A pessoa que disse: Gustavo, gostei muito da vivência, olha só. A gente fez uma vivência de tomar no coração pai e mãe. E fazia anos e anos e anos que eu não falava com meu pai. Eu tinha um conflito com ele. No outro dia, isso foi num sábado, no domingo, meu pai me mandou uma mensagem dizendo que estava com saudade. Poxa, olha só que bonito isso. E aconteceu comigo, né? Eu trabalhei com relação com o pai e depois de um tempo eu vi que o meu pai mudou muito comigo. Mas no meu caso não foi porque reverberou nele, com certeza, né? Eu trabalhei uma questão dele, relativa a ele também. Mas eu cresci, eu me tornei mais adulto. Então meu pai parou de me ver como aquele garotinho, aquela criancinha que ele precisava ficar sempre dando uma reprimenda. E me viu como um cara, começou a me ver como um cara responsável. Isso mudou a minha relação com ele, para melhor. Então sim, é possível que a gente se constele uma questão nossa e isso reverbera na nossa família.
né? Porque isso ressoa, né, para todo o nosso campo familiar, certo? É possível sim, mas claro, eu sempre digo, né, pode ser que sim, pode ser que não. E é importante que a gente não vá buscando uma constelação para que o outro mude. A gente busca uma constelação para que a gente comece um processo de mudança. E a partir do nosso processo de mudança, a gente consegue limpar dentro da gente aquilo que talvez cause um desequilíbrio nas pessoas. Né? A Márcia está assistindo a gente aí, ela é especialista em EFT e Ho Oponopono, e né, aprendi muito com ela de que quando a gente limpa a nossa energia, a nossa emoção, isso vai fazer com que o que reflete nos outros da minha energia também se limpe. Né? Então eu limpo em mim para liberar as outras pessoas. Mas é importante que eu me limpe, que eu me resguarde, né? Que eu me transmute, digamos assim. Bom, pessoal, eu gostaria de ter feito a live até às 11, já é 11h06, então a gente está um pouquinho em cima do laço, né? E eu gostaria de abrir agora, talvez, para perguntas, para questões, né? De quem tiver alguma pergunta ainda, né? Fico à disposição. E lembrar que no próximo dia 2, na verdade dia 2 e 3 de novembro, eu vou estar em Porto Alegre. Teremos um grupo de constelação no dia 2, que vai ser um sábado, né, que é o feriado de finados, às 16 horas em Porto Alegre, na sala terapêutica. E durante o domingo eu vou fazer atendimentos individuais para quem tiver disponibilidade. Cada atendimento individual tem duração de 2 horas. O grupo vai começar às 4 e ele vai até umas 19. A gente ainda tem uma vaga para constelar e algumas vagas para representar, certo? Então a gente vai ter esse evento em Porto Alegre, né? 2 dias de constelação. Né? Eu geralmente vou fazer agora mensalmente em Porto Alegre grupos e vou também trabalhar aqui no litoral, né? Que é onde que eu tô aqui, em Tramandaí, Xangri-Lá, Osório, por aí eu vou, né, trabalhar de uma forma mais focada e uma vez por mês vou para Porto Alegre. E no próximo final de semana, dia 25, tem uma palestra em Santa Cruz do Sul. Eu vou dar uma palestra em Santa Cruz do Sul, às 19 horas. No sábado, a gente tem dia inteiro de constelação familiar, com atendimentos individuais. Creio eu que a agenda já está lotada para atendimento individual, mas a gente ainda tem vaga para constelar e participar no sábado que vem, dia 26, em Santa Cruz do Sul. Estarei lá, certo? A Márcia vai participar do grupo. Te agradeço, Márcia. Então, teu lugar já vai estar reservado, né, para participar do grupo no próximo dia 2 aqui em Porto Alegre. Certo? Olha a Kelly. Que bom, Kelly. Poxa, legal. Vai ser no Centro de Terapias Chinesas Integrativas, na rua Humberto Schuster, número 202. Na minha página tem ali certinho o card, tem endereço, mas eu vou colocar de novo um lembrete, certo? Então a gente vai estar fazendo o grupo no próximo sábado. A Denise agradecendo. Denise, obrigado, querida. Muito abraço, estou com saudades. Individual em Porto Alegre? Sim. A gente tem horário individual no sábado de manhã e domingo a gente tem também durante o dia horário para individual em Porto Alegre, né? Sábado, dia 2, pela manhã a gente tem um horário e no domingo, durante o dia, a gente tem agenda aberta, certo? Dia 3, domingo, dia 3. Que bom, Kelly. Eu vou colocar de novo na minha página ali o card para o pessoal se situar, né? E me manda um privado depois só para me confirmar, tá? A tua participação no grupo, se tu quer constelar ou participar. Poxa, obrigado, Maristela. Né? Fico muito feliz. Primeiro programa, segunda que vem vai ter mais. E eu vou, a partir de agora, falar de um tópico por semana, certo? A gente vai trabalhar gratidão, dinheiro, amor, pai, mãe, saúde e por aí vai. Né? Vamos trabalhar. Espero trazer aqui mais locações diferentes na praia, né? Quem sabe. E peço que vocês curtam as minhas páginas no Facebook, Gustavo Oliveira Lima, Advocacia e Constelação Familiar. No Instagram é @gustavo.constelaçãosistêmica. Meu WhatsApp, que é o 993499860, está sempre à disposição para quem quiser. Ok?
Lembrando também que ano que vem, olha só, já estou adiantado, né? Mas coloque na sua agenda já. Ainda não tem data certa, mas vai ser em maio do ano que vem. A gente vai ter o 3º Congresso de Cocriação Consciente em Porto Alegre sobre prosperidade. Estarei lá junto com a Márcia Tesseli, o Augusto Pereira, o Rogério Pisato e a Numerologia, fazendo dinâmicas para prosperidade. Então, coloquem na agenda, não? Por enquanto, deixem em stand-by os fins de semana de maio do mês que vem, certo? Gratidão, Márcia, muito obrigado por tudo. Né? Agradeço a vocês. Se tiverem alguma dúvida ainda, é só me mandar mensagem em privado, certo? Vou liberá-los para curtirem a segunda-feira e eu também aqui vou me liberar para os afazeres. Obrigado, pessoal. A gente se vê até semana que vem em Santa Cruz do Sul e até a próxima semana, na outra semana, né, semana do dia 2 do feriado, em Porto Alegre. E acompanhe as redes sociais para verem onde que a gente vai estar por todo o estado e pelo litoral. Obrigado, um grande abraço, até mais!